Olá, você gostou da leitura que fez? Eu espero que sim. Vamos revisar os principais pontos dessa quarta unidade? Antes de mais nada, eu quero já pedir desculpas porque essa revisão será mais longa em função do tamanho da unidade. Então, nós iniciamos essa unidade tratando de autoria, curadoria e mashup de conteúdos educacionais. Entendemos que o conceito de autoria perpassa pela construção de materiais inéditos ou originais, que a técnica mashup incorporaria a questão da utilização de materiais de terceiros para a produção de novos materiais inéditos, enquanto a curadoria faria essa mesma utilização, porém de forma a disponibilizar diretamente esse material sem a criação de material inédito, mas adaptado. Você viu ainda que podem ser utilizadas algumas estratégias para a elaboração de conteúdos EAD, como os mapas mentais ou conceituais, o próprio mashup e a escrita generativa. O mapa mental representa graficamente as relações entre um conjunto de tópicos-chave de uma área do conhecimento. O conceitual, além de mapear esses tópicos, também escreve as relações entre esses conceitos usando normalmente verbos. São esquemas muito utilizados na síntese de conteúdos e facilitam muito o processo de retenção de conhecimentos. Você viu alguns modelos de mapas mentais, porém no material complementar da unidade eu deixei um tutorial de como utilizar o FreeMind e o CMap Tools, que são os softwares aí mais utilizados, que podem ser usados aí como estratégia de organização e síntese dos seus conteúdos, como também para utilização como tarefa a entregar pelos seus alunos. O mashup, ou mistura no inglês, trata da pesquisa e organização de materiais de terceiros para a construção inédita de materiais. E a escrita generativa combina a redação criativa com a edição crítica de conteúdos. Com ela, realiza-se uma espécie de alternância entre a escrita espontânea, advinda pela sua capacidade criativa, crítica, de síntese, com a consciente, no sentido de organizar as ideias para que tenham sentido dentro dos objetivos de aprendizagem propostos. Uma vez que você tenha mapeado os tópicos de conteúdo, você deve organizá-los em algum tipo de sequência de apresentação. Considerando isso, os tópicos podem ser agrupados e sequenciados de diferentes formas, por localização geográfica, por ordem alfabética, por ocorrência ao longo do tempo, por categorias ou por hierarquia. Essa técnica é conhecida como LATCH, ou LATCH, local, alfabeto, tempo, categoria e hierarquia, e permite verificar qual a forma de organização e a visualização mais adequada para esses tópicos de conteúdo educacional. Isso cria uma retórica institucional própria, que é a maneira do encadeamento lógico e sequencial do conteúdo que você produziu, fazendo com que os conteúdos estejam adaptados ao perfil dos seus alunos. O livro digital também faz abordagem acerca de como selecionar fontes confiáveis para a autoria ou curadoria de conteúdos educacionais. É importante que você revise aquilo que está posto na figura 3.9 do material. Ainda, no processo de curadoria, é importante pensar no modelo dos 3 S's proposto no livro, que consiste em seek, buscar, sense, significar e share, compartilhar. Em uma visão simples, você precisa realizar a busca de fontes confiáveis, filtrar, validar, sintetizar, apresentar e contextualizar o conteúdo e, por fim, fazer a publicação, o compartilhamento e participar do que você construiu, no sentido de não se constituir simplesmente no mero repasse de informação a partir daquele conteúdo que você criou. Na sequência, o livro faz algumas considerações sobre citações diretas e paráfrases no sentido de seguirmos boas práticas de direitos autorais. Outra questão importante abordada no material é sobre a construção do diálogo didático simulado. Você deve apresentar os conteúdos de forma a simular o seu diálogo com o aluno na aula presencial, procurando reproduzir o que aconteceria em uma situação didática real. A construção do conteúdo pode ser fluida ao ponto de ser um diálogo entre você e o seu aluno através do material. Quando eu olho para você nessa videoaula e me dirijo a você, eu estou tentando manter um diálogo direto no sentido de percorrermos juntos uma mesma linha de raciocínio. Esse diálogo ainda pode ser facilitado na incorporação de exemplos e de termos conhecidos pelos seus alunos. Cabe um parênteses aqui que o sentido de simulado não é no sentido de ser um diálogo fake, mas de um diálogo que simula o contexto real presencial na interação professor e aluno, ok?
Logo à frente, na mesma linha de raciocínio, você viu sobre a organização do texto didático, que se diferencia dos textos literários, com função estética e de entretenimento, e dos textos puramente científicos, que são baseados no rigor, na objetividade e na precisão do vocabulário. Exatamente porque o texto didático se assemelha à argumentação que você utiliza em sala de aula para apresentar um conteúdo aos seus alunos e por possuir uma função utilitária, no sentido de informar, convencer, explicar sobre algum assunto educacional. Você organiza logicamente as suas ideias, mesclando os itens de conteúdo com exemplos e fatos que comprovam e validam o que está sendo comunicado. Além disso, procura motivar os alunos, despertando o interesse pelo estudo, convencendo esses alunos da relevância dos temas apresentados e relacionando os conteúdos com seus conhecimentos e experiências. Tudo isso se reflete na forma como você organiza esse texto didático em introdução, desenvolvimento de unidades com títulos, subtítulos e a conclusão. Na sequência, o livro digital aborda sobre como elaborar no texto didático a introdução, que deve ser breve e despertar interesse, e a conclusão, que deve ser o espelho da introdução, retomar os objetivos de aprendizagem e apresentar um resumo dos tópicos abordados, reafirmando aí a relevância do tema. O conteúdo interno do livro, né, ou do material didático, deve abordar um parágrafo de abertura, um ou mais parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de fechamento. No decorrer do texto, você pode elaborar alertas, no sentido de chamar a atenção dos alunos para riscos, erros ou armadilhas na aprendizagem de determinado conteúdo. Pode também utilizar-se das chamadas de reflexão para convidar o aluno a pensar sobre pontos importantes e críticos, né, sobre o que está sendo estudado. Né? As chamadas podem ser paradas estratégicas para reduzir aí a densidade do conteúdo. Você também pode recomendar materiais complementares que podem enriquecer o estudo, porém tome cuidado com as fontes para evitar problemas aí de credibilidade e confiabilidade da fonte. Ainda, você pode elaborar verbetes de glossário que podem esclarecer determinados termos aos alunos e facilitar o aprendizado de palavras mais técnicas ou de jargão específico. É interessante que o conceito ou explicação dos verbetes estejam posicionados próximo de onde ele surja no texto, né? Em uma caixa de destaque, no corpo do texto ou mesmo em um pop-up, né? No caso de telas digitais. E não deve ser extenso, você deve usar no máximo aí umas 3 linhas para isso, né? Uma forma de deixar a escrita mais interativa e interessante para os alunos também é utilizar os hipertextos. Neles, a escrita não se dá de modo linear, mas por blocos de texto que estabelecem relações entre si por meio de links e faz com que o aluno, pelo seu interesse, direcione o aprendizado. O hipertexto pode indicar, por exemplo, na página 17, vá para a página 34 do material para identificar as fases desse processo. E após o aluno ler as fases do processo, o material apresenta um hipertexto, retorne à página 17 e continue a leitura sobre o assunto X ou Y, num processo aí que nós chamamos de referência cruzada. Isso pode ser feito também com a utilização de hiperlinks nos ambientes virtuais de aprendizagem. E fora dele, também, né? Abordaremos isso nos tutoriais do Moodle dentro da unidade 5. Além dos hipertextos, o suporte de gráficos educacionais também é importante na construção de conteúdos educacionais. O uso aí de fotografias, figuras, desenhos, também diagramas, tabelas, quadro, mapas, até mesmo aqueles cartoons, né, podem aproximar o leitor da proposta. É importante usar os gráficos na medida certa, já que eles chamam muita atenção e podem dispersar o interesse. Importante também destacar que as ilustrações elas têm funções diferentes das figuras técnicas. As ilustrações são paradas estratégicas, momentos de pausa em textos ou exposições que são muito longas, enquanto que as figuras técnicas têm função representativa, de exemplo ou reprodução dos próprios conteúdos abordados. No caso de figuras técnicas, as fotografias elas precisam ser nítidas para apresentar os detalhes do que se quer apresentar. E as ilustrações devem ser realistas o suficiente para causar boa impressão, né? A efetividade pedagógica ela aumenta quando, além das imagens, nós incluímos legendas, títulos, rótulos ou explicações que apontam para partes específicas da figura. Essas imagens personalizadas são mais difíceis de serem encontradas em bancos de imagens gratuitos. Aí você precisa fazer um briefing, né, com as instruções aí sobre a imagem que você deseja e fazer a encomenda ao design gráfico responsável, se a sua instituição não possuir um que
possa prestar esse auxílio, né, ou encomendar aí para uma empresa especializada arcando com os custos. Como as ilustrações ou figuras técnicas possuem direitos autorais, é interessante nós recorrermos a bancos de dados que são gratuitos. Eu vou deixar também no material complementar um link com 59 sites que trabalham com bases de dados de imagens gratuitas para você consultar ao construir os seus materiais educacionais, tá bom? Além dos direitos autorais, nós temos o direito de imagem, que é importante destacar que você não pode usar a imagem de pessoas em ilustrações, fotografias e vídeos sem autorização formal delas, só para constar, né? Ainda, o material digital que nós disponibilizamos faz diferença entre quadros, como sendo representações de dados ou variáveis com enfoque mais qualitativo, e tabelas com um tipo especial de quadro que apresenta informações numéricas ou com enfoque mais quantitativo. Na sequência, o livro faz abordagens sobre a construção e apresentação de slides, destacando aspectos importantes a observar que cabem atenção na figura 3.33. Você deve perceber que a linguagem visual deve ser preferida à linguagem textual. Os slides não podem ser carregados de texto, né? É importante sintetizar em tópicos, harmonizar as cores, usar fontes de tamanho próximos aí ao 24, fontes que fiquem bem legíveis para quem também está ao fundo da sala, né? Se for uma apresentação presencial, ou mesmo não encher muito de conteúdo para não se tornar tão cansativa a apresentação, né? E deixar a apresentação mais fluida e não fazer com que o aluno fazer com que o aluno, nesse caso, prenda a atenção em ler o texto, né? E que acabe também dando ênfase à explicação do professor e não fique só olhando para o texto tentando ler aquilo que está escrito nele. Você pode ver a Pechakusha, que é uma técnica japonesa de apresentação ágil e criativa de slides que pode compartilhar ideias criativas aí, né? De forma divertida e inteligente e contribuir para a atenção do estudante no professor, muito mais do que na leitura dos slides, né? Outra estratégia de conteúdo é a utilização dos podcasts, né? Que em linhas gerais são áudios que abordam conteúdos didáticos. Esses podcasts podem servir para sintetizar o conteúdo ou mesmo permitir que o aluno acompanhe um conteúdo sem precisar estar olhando para a tela do computador, do tablet ou do celular. Você pode usar o próprio gravador do seu celular para criar um podcast e disponibilizar aos seus alunos em um ambiente de aprendizagem. No material complementar dessa unidade, eu também vou disponibilizar um material sobre a gravação de podcasts, né? A transmissão já de podcasts ao vivo é mais complicada e exige que seja configurado um servidor no computador de quem está fazendo a transmissão ao vivo, né? Como possuímos um ambiente virtual de aprendizagem, a estratégia do podcast assíncrono é mais interessante para aqueles que, como eu, utilizam a tecnologia para fins educacionais e não para a transmissão aí de rádio profissional, como é o caso da ideia dos podcasts como vieram, né, no início. Por isso, o foco será esse, né? As videoaulas também podem ser transmitidas ao vivo, através de videoconferência ou webconferência, quando os alunos assistirão a sua fala ao mesmo tempo em que você a executa. Ou podem ser gravadas para acesso posterior. Então, preparar videoaulas requer um planejamento cuidadoso, uma vez que os alunos estão distantes e você precisa imaginar, digamos assim, as possíveis reações deles aos conteúdos apresentados e a sua comunicação como um todo. Você pode usar um roteiro em tópicos ou detalhado do que você vai falar para auxiliar no processo de gravação. A figura 3.38 do nosso livro digital mostra um modelo de template para roteirizar a sua fala nas videoaulas. Uma ferramenta muito interessante é o teleprompter, que permite que você fale diretamente com a câmera sem ter que memorizar previamente o conteúdo ou ter que improvisar a sua fala no momento da gravação. O resultado final é que eu e você aqui estamos conversando diretamente com uma audiência, mesmo que esteja lendo as palavras enquanto fala, né? Então, no material complementar dessa unidade, eu também disponibilizei um tutorial para a utilização de um teleprompter online e sobre a preparação de videoaulas com alguns softwares que eu utilizo e como realizar a organização de webconferências através do Google Meet, que é uma das ferramentas mais utilizadas para esse fim e que permite que até 250 pessoas participem simultaneamente de uma aula ao vivo, né?
Além das videoaulas e das webconferências ou videoconferências, nós temos outros vídeos educacionais que podem ser organizados, como vídeos de perguntas e respostas, né, sobre perguntas gravadas ou enviadas previamente por alunos sobre o tema, ou mesmo vídeos e depoimentos breves gravados pelo professor sobre o tema, ou uma entrevista ou debate sobre o conteúdo com a mediação ou moderação de alguém que faz as perguntas e direciona o debate, ou mesmo por modelagem de comportamento, onde um procedimento é abordado pelo professor e é complementado com explicações textuais sobre o tema do vídeo, né? Uma espécie de documentário. Assim. Ainda, quando falamos de EAD, né, uma ferramenta importante para organizar o processo de ensino-aprendizagem é o roteiro de estudos. Ele ajuda os alunos a navegar aí pelos diferentes recursos oferecidos e estabelece um passo a passo no sentido indicativo, né, da ordem dos estudos. Você, no início desse curso, teve acesso a um modelo de roteiro de estudos exatamente com esse sentido e pode utilizá-lo e adaptá-lo aí para suas aulas em educação à distância. Como professor ou especialista responsável pela elaboração de conteúdos, você provavelmente será convidado também a desenvolver roteiros para a realização de atividades de aprendizagem. Pelas atividades, os alunos interagem de fato com o conteúdo e também com ferramentas e com outras pessoas, inclusive com colegas, com o docente ou com o tutor, além de outros especialistas convidados ou membros da comunidade. A figura 3.45 também do nosso livro mostra um exemplo de template para elaboração de atividades, né? No que diz respeito às atividades objetivas, elas são muito mais usuais na EAD quando são apoiadas por tecnologia, né? Por permitir aí a correção e o feedback automatizados, né? Os formatos mais usuais são atividade de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação ou correspondência e preenchimento de lacunas, né? A figura 3.46 também do material digital apresenta alguns passos para a elaboração dessas atividades objetivas que podem ser revisados por você na sequência. Essas questões devem apresentar claramente um enunciado, um suporte gráfico ou textual, um comando que oriente a resolução da atividade e alternativas de resposta que façam sentido, que podem ser as alternativas distratoras, né, que são as alternativas incorretas, ou o gabarito, que é a alternativa correta. As questões de múltipla escolha são muito utilizadas em avaliações do tipo diagnóstica, que é para identificar o nível de aprendizado do aluno, formativa, para identificar a evolução do aprendizado, e a somativa, para atribuir nota ou conceito, né? Na unidade 5, nós veremos como configurar essas atividades dentro da plataforma Moodle e aproveitar todo o potencial da correção automática, tá? Que o Moodle permite. O feedback ou retorno acerca dessas questões pode ser parametrizado conforme a escolha do professor, que pode simplesmente indicar a resposta certa ou errada, ou complementar essa especificação com um motivo, fornecer subsídios ao aluno para que ele determine se a resposta está certa ou errada, ou mostrar as consequências do erro, ou oferecer atividades extras para aplicar o feedback a novas situações, entre outras opções aí que a gente tem, né? No caso de atividades abertas, né, diferente das fechadas, elas possuem um objetivo maior no sentido da compreensão de conhecimentos integrados e o desenvolvimento aí de competências de aplicação, análise, síntese, avaliação e criação. Existem vários formatos que vão desde estudos de caso, desenvolvimento de projetos, solução de problemas, os webcasts ou fóruns de discussão. A elaboração é mais simples, porém exige muito tempo no acompanhamento. Essas atividades fazem parte daquilo que nós chamamos de metodologias ativas, que se baseiam em situações reais, vivenciadas pelos alunos, nas práticas cotidianas ou no mundo profissional, porém de forma antecipada ou simulada durante o curso, né? Essas metodologias ativas, elas se baseiam no quê? Na participação ativa do aluno, na aprendizagem colaborativa e na reflexão. Nos estudos de caso, são normalmente apresentados um conjunto de fatos, reais ou fictícios, que compõem uma situação que é desafiadora e as variáveis que são envolvidas na resolução desse conflito, né? O papel dos alunos é analisar o contexto apresentado, o conflito que é descrito e a solução dada, fazendo uma análise crítica do ponto de diferentes soluções para esse conflito, né? O estudo de caso normalmente baseia-se aí na contextualização ou histórico da situação, no desafio, que são as dificuldades do contexto, nos personagens que fazem com que a ação aconteça na narrativa,
na tomada de decisão, que destaca aí as ações e consequências enfrentadas, e os materiais de apoio que fornecem exemplos, apoiam ou justificam a possibilidade de decisões por parte de quem está estudando o caso, né? Na solução de problemas, os alunos são orientados para enfrentar novas situações, geralmente trabalhando em grupos para transpor as barreiras disciplinares que enxergam a realidade de maneira mais compartimentalizada. Na solução de problemas, é preciso identificar o problema, né, de forma contextualizada, desenvolver esse problema, orientando os alunos às soluções e realizar uma síntese no sentido do acompanhamento e avaliação da implementação da solução dos alunos, ou mesmo, se não for possível a implementação, através da elaboração de um plano de ação. Já quando a gente fala no desenvolvimento de projetos, ele aborda um conjunto de ações que devem ser planejadas, executadas e controladas com objetivos definidos dentro de um tempo, com recursos e fins estabelecidos. O que difere da solução de problemas, né, com a abordagem de projetos, é que a abordagem de projetos tem um produto final que os estudantes precisam entregar ao final do projeto. As fases de um projeto possuem uma sistemática parecida com a de resolução de problemas, sendo a identificação do projeto, né, com os temas, hipóteses, aí, materiais, definição de papéis, dinâmica, locais e prazos, o desenvolvimento com a coleta, tratamento, análise, discussão e elaboração do produto final, e a síntese com a socialização, avaliação e apresentação do produto quanto do projeto, né? O webcast é uma pesquisa orientada na web, né, através da internet, geralmente em grupos e a partir de um roteiro de visitação de sites que é estabelecido pelo professor. Várias dinâmicas são estabelecidas, não apenas a visitação, mas a resposta de questionamentos, criação de produtos ou a discussão de tópicos. Como resultado, os alunos organizam e sintetizam as informações, apresentando essas informações como o professor definia em mapas, fluxogramas, roteiros e outros recursos, né? Para isso é necessário definir o objetivo e apresentar os papéis de grupo, contextualizar os links da web que vão ser pesquisados, os pontos que devem ser observados, orientar os alunos aí na organização e na apresentação das informações em forma de síntese e definir para os alunos os critérios de avaliação. Ainda, os fóruns de discussão são muito difundidos via ambientes de aprendizagem e permitem o debate de temas específicos pela distribuição de mensagens elaboradas pelos alunos. As perguntas podem ser simples e amplas ou mais focadas em temas específicos, acompanhados aí por material de apoio. Na unidade 5, nós abordaremos um tutorial que explica sobre a utilização de fóruns de discussão dentro da plataforma Moodle, né? E o feedback sobre as respostas dadas pelos alunos numa atividade aberta. Como que esse feedback acontece, né? Nas atividades mais complexas, é importante que o feedback seja intermediário, ou seja, durante a execução da atividade, você deve fornecer alguns feedbacks e não somente ao final. Por se tratar de questões abertas, ele requer a participação ativa de um professor, de um tutor, colegas ou outros para fazerem essas devolutivas personalizadas e contextualizadas aos alunos. Por essa razão, quando você elaborar atividades abertas, você também deverá preparar orientações aos alunos e à equipe de apoio através de um guia de orientação daquela atividade, para antecipar algumas dúvidas dos alunos e equívocos, né? Além de munir a equipe de apoio para dar os feedbacks de forma mais efetiva e, no caso da avaliação somativa, garantir aí a clareza na definição da atribuição de notas ou de conceitos. Importante destacar que esse feedback ou retorno pode e deve ser usado como uma ferramenta de produção gradativa do conhecimento e não apenas como muitas vezes é utilizada para avaliação pontual em um momento específico da aprendizagem, tá? A utilização de templates nas atividades pode moldar a resposta e reduzir aí a incidência de erros por parte dos alunos, restringindo-se ao que foi solicitado pelo professor, como eu já falei anteriormente. Eu vou disponibilizar nos materiais complementares também um modelo de guia de orientação para atividades online abertas, né? E também veremos aí na unidade 5 como fornecer o feedback de atividades abertas pela plataforma Moodle, né? O processo de avaliação de aprendizagem segue os mesmos passos para a elaboração de atividades de aprendizagem, só que adaptados aos diferentes tipos de avaliação. Na avaliação diagnóstica, é possível aplicar um pré-teste com questões e, ao final do processo de aprendizagem, aplicá-lo novamente para comparar os resultados. Na avaliação somativa,
Realizado ao final de uma unidade ou curso, é comum se utilizar de atividades objetivas ou abertas para verificar o desempenho, atribuindo notas ou conceitos. Na avaliação formativa, outros instrumentos como portfólios eletrônicos ou coletâneas de trabalho são utilizados, ou mesmo os tais checklists de autoavaliação, né, e avaliação também entre os próprios alunos, entre eles, podem viabilizar a avaliação formativa. Né? Ainda nós temos as rubricas que podem ser usadas para prover feedback formativo dos alunos, né? Para dar notas ou para avaliar programas em um processo geral metacognitivo. As rubricas deixam claro uma escala de múltiplos critérios que examinam de maneira mais descritiva e holística tanto os processos quanto os produtos da aprendizagem. Né? Os objetivos da aprendizagem deve servir de base para a construção dos critérios. Elas são interessantes para a equipe de apoio ao guiá-la no trabalho de feedback aos alunos, assim como para os alunos que podem utilizá-las como um checklist aí no sentido de fazer uma autoavaliação daquilo que produziu para entrega antes mesmo de realizá-la e ver se a atividade satisfaz aquilo que é solicitado, né? Os nossos conteúdos ainda podem ser gamificados a partir dos objetivos de aprendizagem, né, agregando a eles elementos de jogos ou de competição no processo educativo. Essa gamificação ela pode ser estrutural, no sentido da interface do ambiente, considerar a sequência do acesso, a avaliação na forma de pontos calculados ou níveis progressivos de dificuldade nas unidades de estudo, né, por exemplo. Ou de conteúdo, a usar elementos de jogo para alterar conteúdos, aí criar uma história com personagens e situações, problemas, por exemplo. É interessante você dar uma observada na figura 3.63 no material digital, que mostra os elementos básicos dos jogos aplicados à gamificação. Né? Para um jogo educacional atingir o seu objetivo educativo, ele precisa ter ao menos alguns desses elementos definidos, né? Algumas regras claras, se vai se basear em conflito, cooperação ou competição, quais os níveis de dificuldade, né? Uma narrativa ou história do jogo, as formas de quantificar a pontuação, como vai ser dada a pontuação, as trilhas ou percursos que serão percorridos, né? Os retornos ou feedbacks que serão recebidos e as recompensas também aos jogadores, né? Na unidade 5, nós abordaremos algumas possibilidades de gamificação também dos conteúdos pela plataforma Moodle, né? Para colocar em prática tudo isso que nós discutimos aqui nessa unidade, não será possível se você trabalhar sozinho. Então, a equipe de apoio é fundamental e você, ao prover orientações para a equipe, pode garantir que a comunicação e aprendizagem aconteçam. Quando se trata de ambientes de aprendizagem, você vai precisar informar a equipe sobre a organização e o sequenciamento de conteúdos e atividades, né? Sobre os critérios de acesso aos conteúdos, sobre o número de tentativas para realizar as atividades, né? O impacto na avaliação, sobre as regras de agrupamento dos alunos para a realização das atividades em grupo e critérios e condições para liberação do retorno aí das atividades, né, dos feedbacks. Em alguns casos, isso já é decidido ao nível macro-institucional. Porém, o que não for decidido, você, como professor, será demandado aí a comunicar, né? Falamos várias vezes sobre ambientes de aprendizagem, porém o que vem a ser um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA? Né? Se você já fez o módulo 1 do curso de Moodle, você deve entender que o AVA se assemelha muito a uma sala de aula online. Né? Os AVAs concentram a realização de ações educacionais e permitem que haja publicação, armazenamento e distribuição de conteúdos e atividades, além da comunicação entre alunos e equipe de apoio. Um AVA ele é composto por ferramentas pedagógicas, que são voltadas à aprendizagem, ferramentas administrativas voltadas à gestão, né, e organização dos cursos, e de comunicação voltadas aí à interação ou contato entre os envolvidos. Um ambiente virtual permite que você estabeleça aí os critérios e condições para a liberação de acesso a conteúdos e atividades, né? Dá uma olhada na figura 3.67 e 3.68 sobre esses critérios e condições, né? Nós abordaremos aí na unidade 5 algumas configurações desses parâmetros dentro da plataforma Moodle, né, em tutoriais.
Voltando ainda a falar da equipe de apoio, é importante nós destacarmos o papel da tutoria, né? Os tutores, quando existentes no formato do curso, porque existem alguns cursos que são autoinstrucionais, né? Mas quando não são, eles são tutoriados e eles são responsáveis aí pela ligação entre os alunos e as outras instâncias de apoio. Podem ser presenciais, no caso de estarem em contato físico com o aluno, ou à distância, no caso da mediação pedagógica, né? Dependendo do tipo de tutoria reativa, proativa ou master, você poderá elaborar orientações diferenciadas, mais flexíveis ou menos flexíveis, né? Revise aí essas características da tutoria presentes nas figuras 3.70, 71 e 72, tá? Ufa, falamos aí sobre muitas coisas aqui nessa unidade, não é? Na próxima unidade, nós vamos ver como se dá a validação técnica, pedagógica e textual dos conteúdos e a construção e utilização aí de conteúdos em ambiente virtual de aprendizagem, né? No caso, especificamente do Moodle. Tá certo? Nos vemos aí na próxima unidade, combinado? Até breve. Um abraço para todo mundo.